Ótimo, muito bom. Então, galera, vão pegando aí. Bom dia, professora. Bom dia, falta um minutinho só para a gente começar a nossa aula. Pode já pegando o livro na página 5, ok? Para a gente começar. Bom dia. Tá bom, meus amores? Professora. Bom dia. Olá, Sara. Professora. Heleno, Maria Eduarda, Danilo, Lívia, Tiago, João, Alana está chegando, Gabriele. Muito bom Professora. vocês aqui. A gente já vai começar, falta um minutinho. Deixa eu só tomar uma água aqui, um segundinho, já estou voltando, hein? Um minuto. Trabalhando um pouquinho, ele tem que marcar marcado, mandou para legal, né? Entendi. Aí a gente queria Mara pagar hoje, para que marcar, o para agora. Já que não muda a Mas assim, é engraçada, né? Eu tenho que dar conta de tudo. coisa dela vai. Manda as mensagens assim, Daniel. Vamos lá, gente, começar a nossa aula. Olha só, eu já compartilhei com vocês um vídeo sobre a arte grega para a gente aprender mais. E hoje a gente vai corrigir também a nossa atividade. Mas antes, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só para a gente relembrar a atividade que foi, eu fazer alguns esclarecimentos sobre essa atividade. Lembrando que hoje é o último dia para enviar essa atividade, tá bom? Tia, Oi? essa Professora. atividade aí, você mandou algumas imagens lá no CEP, aí a gente pode copiar uma dessas imagens? Pode sim. Mas eu vou explicar agora duas coisas importantes, né, para gente. Tá. Para quem não fez atividade, ainda dá tempo de fazer, né? Porque tem o dia todo de hoje, atividade até hoje. Tem alguns que eu já recebi, já anotei lá na minha planilha, tudo certinho. Então, vamos lá. Pessoal, nós estamos aqui no nosso livro 3, começamos a estudar o nosso livro 3 semana passada, e a gente está abordando lá no capítulo 3 a arte greco-romana, né? Então, a gente está falando sobre os conceitos dessa arte, começamos a falar da arquitetura, hoje a gente vai falar também da escultura. E nós vimos que a arte greco-romana, ela está muito relacionada, tem como base, né, principalmente a relação com a inteligência, com a razão, com o culto ao corpo, né, com a perfeição, com a simetria, com o equilíbrio. A gente vai encontrar também muita questão dos mitos, né, relacionada aos deuses, tudo isso. E aí, nós vimos na aula passada um pouco da arquitetura, que é uma das características muito importantes da cultura greco-romana, né? Principalmente da cultura grega. Que aonde a gente observa uma simetria, o que é a simetria? É quando consegue-se, dentro de uma divisão horizontal, eu sempre confundo, vertical, tá? E horizontal, ou mesmo diagonal, que os lados eles estejam em harmonia, né? Eles estejam praticamente simétricos, aparentemente iguais. Então, eles trazem muito essa característica dentro das suas construções, principalmente nos templos.
E aí ficou uma tarefa para vocês realizarem, que era dentro aqui da região onde vocês moram, e aí a tia Rosana deu até a opção que se não conseguisse, dentro da região onde mora, pesquisar na internet, né? Enfim, porque a arquitetura grega é que traz aí, desperta um interesse muito grande, principalmente em relação aos tempos, como eu falei da simetria, enfim. Mas antes da gente chegar nessa tarefa, eu queria também mostrar aqui um desenho que eu vejo que é importante para vocês entenderem por que os gregos, né, valorizavam tanto essa questão da arquitetura, para vocês terem ideia do cuidado que eles tinham com cada parte que estava ali sendo construída, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um desenho que mostra uma representação de uma construção com influência de uma construção da arquitetura grega. Então, olha só. Cada elemento, aqui eu estou passando o mouse, não sei se vocês conseguem ver, mas eu acho que sim. Cada elemento desse aqui, ó, ele tem um nome. Então, ó, essa parte aqui, onde o mouse está caminhando, é o que eles chamam de frontão. Essa parte aqui, ó, mais das extremidades, cornija. Essa outra parte aqui, ó, que tem as colunas menores, friso. Essa parte aqui de trás, onde tem esses desenhos, né? Arquitrave. Aqui nos degrauzinhos, onde fica a base das colunas, estilóbata. Essa outra parte aqui, ó, né, de sustentação, aqui ó, a pontinha, entablamento, e as colunas, tá? Então, essa era a estrutura que a gente encontra dentro da arquitetura grega. Tia Zana, eu tenho que gravar esses nomes todos? Não, não tem. Isso aqui é só para vocês entenderem que cada parte que compunha, né, essa arquitetura tem um nome, né, e tem essa justificativa. Outra coisa importante para explicar para vocês, que eu falei na aula passada, que eu estaria explicando. De acordo, pessoal, com o tipo de coluna, ó, de acordo com a coluna que eles escolhiam para fazer aquela construção, ela tem um nome que a gente vai ver lá na frente. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui 3 tipos de colunas, que se chamam ordem dórica, ordem jônica e ordem coríntia, tá? Então, de acordo com o modelo, tem um nome, tem as características, recebe esse nome. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, é o que refere-se à ordem dórica, ou dórico, tá? Pode ser masculino ou feminino, dependendo de como a gente vai falar. Então, observem bem aqui, ó, que eu vou voltar lá atrás para a gente ver as características, ó. Observaram bem essa coluna? Então, essa coluna, ela era simples, maciça. O capitel, o que é o capitel? É isso aqui, opa. O capitel é essa parte aqui, ó, tá vendo? Esse arredondadinho aqui, na parte superior da coluna. Então, isso se chama capitel. Que mais? Ela expressa o pensamento, ela é uma das mais antigas ordens, né, colunas arquitetônicas gregas, ela é de uma simplicidade, ela dá uma ideia, né, de solidez, de imponência. E outra coisa, essa coluna aqui, ela representa a forma masculina, tá? Então, esse é um tipo de coluna que a gente pode encontrar tanto nas construções atuais e nas construções antigas. A segunda ordem é o que ele chama de jônico. É essa daqui, ó. Olha que o capitel aqui, ó, ele tem já um desenho mais estiloso, as colunas aqui, ó, os frisos. Então, vamos ver o que fala dessa coluna. Representa a graça e o feminino. Olha que legal. Essa coluna jônico, ela representa a feminilidade, né? O feminino. Ela é mais delgada, né? Ela é mais decorada.
O capitel apresenta duas espirais aqui em cima, ó, unidas, ó, esses espirais aqui, ó. E aí ele segue para o outro lado, né? Então, essa ordem aqui, essa coluna, ela traduz a forma da mulher, ok? A primeira, o homem, é mais simples. A da mulher, vocês veem que é uma coluna mais imponente, mais bonita até, né? A terceira coluna, que representa a ordem coríntio. Vamos ver que característica. O capitel era formado com folhas de acanto, vamos olhar aqui, né? As folhas aqui, o capitel, lembrando que essa parte aqui de cima, ó, estão com folhas. E aí, deixa eu pegar aqui, voltar aqui para lá, um minutinho. Isso. Vamos ver mais. 4 espirais simétricas, muito usado no lugar do capitel jônico, né? Então, quando não se usava os jônicos, usava o coríntia, de um modo a variar e enriquecer aquela ordem. Essa coluna, ela traz muito a exposição da forma de luxo, né? De riqueza. Então, é só mesmo para vocês saberem dessa curiosidade que as colunas, dependendo da qual foi usada, né, elas recebem este nome, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que é o Paternon, a gente já viu na aula passada, a deusa Atena, né, mais de 12 metros de ouro maciço, de marfim, templo de Zeus, só para a gente seguir. Agora, eu trouxe para você algumas imagens de prédios construídos em outras épocas, que não foi aquela lá da antiga Grécia, mas que são inspirados, né, na arquitetura grega. A tia Osana pesquisou algumas, tá? Então, por exemplo, essa daqui é a Igreja Universal, que fica em Vitória. Quando a gente chega em Vitória, se eu não me engano, ali na Reta da Penha, onde fica a Petrobras, a Emescam, por ali. Ela tem essa igreja. Então, essa igreja, ela é inspirada na arquitetura greco-romana. Queria agora que vocês observassem bem a coluna. Observe a coluna. E aí eu vou voltar lá atrás para vocês me falarem qual é essa coluna aqui. Ela está inspirada, né? Não está 100% igual, mas tem um detalhe aqui que está mostrando qual é o tipo de ordem que está usando. Olhar a coluna? Então, vou voltar aqui. Vocês acham que essa coluna, né, que foi inspirada aí nessa Igreja Universal em Vitória, ela é qual dessas três aqui? Dórico. Dórico. E por que vocês chegaram a essa conclusão? Me falem. Ele é o mais simples. Porque é o mais simples. Por causa dessa parte aqui, ó. Ah, isso Daqui, ó. mesmo, porque ela é mais simples e por causa dessa parte do capitel, ó. Muito bem, gente. Daqui. Ótimo, vocês prestaram atenção mesmo, fiquei feliz. Então, outra coisa que a gente tem que ter cuidado é quando a gente vai olhar uma arquitetura, né, um edifício, e ver se ele tem ou não influência da arquitetura grega, eu, pelo menos, o que eu busco ficar atenta? Primeira coisa, as colunas. Essas colunas aqui. Depois, a gente olha os outros detalhes. O que acontece? Esse frontão aqui, ó, esse frontão que eu vou passar a setinha aqui em cima, ele também é característico de construções do período colonial. Tá? Então, muita gente, quando olha esse frontão, fala assim, nossa, já é grego. Não, porque aí a gente tem que olhar o restante da obra. Se tiver janelas, né, aquelas janelas que a parte de cima vou falar, oval, né? Então, já não é mais uma influência grega. A gente sempre tem que olhar o conjunto, e principalmente as colunas, ok? Mais um exemplo. Aqui é a Prefeitura de São Mateus. A Prefeitura de São Mateus tem 2 prédios, né? Um mais um pouquinho moderno, o outro é dentro dessas características da influência grega. Olha só, aqui, olha o frontão,
Já olhei um detalhe. Essa parte aqui, ó, do friso e as colunas, tá? Será que essa coluna aqui é qual, hein, gente? A imagem tá meio ruim, mas deixa eu ver se a gente consegue identificar. Vocês acham que é qual das três? A imagem tá meio ruim, mas eu acho que é Corinthians. Eu acho. Muito bom, Eduardo. É isso aí mesmo, viu? A imagem está ruim, mas ela é. Vocês estão vendo? Então, são esses detalhes que a gente precisa ficar atento na hora de identificar. Mesmo ela tendo essas janelas aqui, mas a gente observa que na maior parte do conjunto da obra predomina as características da influência greco-romana. Estão conseguindo entender da importância? Sim. Mais um exemplo, ó, a famosa aqui. Ai, tomei um susto que a porta bateu. A Havan. Então, vamos analisar a Havan também aqui, ó. Tia. Oi. Eu moro perto do shopping. O shopping é perto da Havan. Para Havan. você foi fácil, né, Eduardo? Já tirou ali a foto. Então, olha só, galera. A gente também tem o frontão. Tem essa parte aqui, né, interna, que a gente fala do friso. E aí vem as colunas, olha. As colunas. Mesmo tendo essas portas aqui, ou as entradas, mas a gente vê que a característica predomina, né? Ó, na largura, no comprimento. Será que essas colunas aqui é qual, hein? A dórico, a jônico ou a coríntia? Dórico. Dórico, isso mesmo. Nossa, vocês estão demais. Ótimo, muito bom, galera. Aqui, outra construção, aqui. Ai, gente, eu acho que eu coloquei o nome errado aqui. Não é a maçonaria aqui em Linhares, não. Tá? Não é mesmo, não, porque eu te mandei uma foto da maçonaria. Não. A tia, porque eu fui pegando as caixinhas de texto e fui colando. E aí, quando chegou nessa aqui, eu colei e não me atentei que... Tia, eu te mandei, né, uma foto da maçonaria. Vou mostrar. Pera lá um pouquinho, que eu acho que eu trouxe, tem a sua, e depois você mostra a sua. Olha só, não é da maçonaria em Linhares, tá? Depois eu vou reenviar essa... acertando. Então, aqui a gente tem uma construção. Observem também, gente, os detalhes, ó. Tá vendo que é um conjunto de detalhes? Essa daqui, a coluna tá parecendo qual, gente? A dórico, a jônico ou a coríntia? Jônico. A jônico, ó, as voltinhas aqui do espiral. Muito legal. Vamos ver aqui, ó. O teatro... Ah, essa daqui... É no Rio de Janeiro, mas também não é maçonaria, não. Eu lembro agora por causa dessa foto que eu tirei essa, mas depois eu conserto. O Teatro Municipal no Rio de Janeiro também, observe os detalhes. Aqui uma outra construção, olha bem, ó. Tá vendo os detalhes? Essa aqui também é a coríntia. Olha só a riqueza dos detalhes, o frontão, o friso. Então, tudo isso a gente tem que observar na hora de identificar. A Casa Branca nos Estados Unidos, ó. Aqui a astra já é, a coluna já é... Jônica. Jônica. Muito bom. Demais, gente. Estou apaixonada hoje. E aí, a tia Osana pediu uma atividade, né? Que vocês buscassem aí construções dessa influência, né? Podia fotografar e tudo. O Eduardo, se eu não me mandou para mim, a Maria Eduarda também já mandou. Também mandou. O Breno também, Isabela Eu mandou. mandei. Ô, tio, eu te mandei também. A Professora, Sara vou te mandar hoje. E aí, pessoal, agora, depois que vocês viram esses exemplos, aí vocês veem, será que eu fiz certo? Será que o meu, de fato, é uma construção de influência da arquitetura grega? Tá? Ô, tia, Oi. olhando bem as imagens que você mostrou, a minha não parece tanto, mas eu pesquisei na internet construções na cidade de Linhares com influência romana, aí apareceu poucas imagens, aí eu vi uma igreja que eu achei que parecia um pouco. Isso. Aí, Sara, a igreja, até sei qual é a igreja. Aquela igreja, aí aquilo que a tia Osana falou no começo. Se a gente observar o frontão, a gente
lógico, de cara a gente fala, nossa, tem influência greco-romana. Mas aí, quando a gente olha o restante da obra, né, da arquitetura, a gente vê que ela parece mais com o estilo que a gente chama de estilo colonial, que era um estilo construído, principalmente aqui no Brasil, na época que os colonizadores chegaram aqui, né, na época dos fazendeiros de café, que tinham mais aquele estilo de casa, certo? É esse estilo aí, Eduardo, que você mostrou desse, é o que a gente fala que é o estilo colonial, entendeu? Já não seria uma influência grego-romana, mas você mandou os outros, que eu falei que estava ok. Mostra aí para a gente ver. A van é o outro. A van está corretíssimo e você mandou da maçonaria. Peraí. Mostra aí da A outra maçonaria. página. É um pouquinho pequena, mas eu acho que dá pra ver. Isso, a maçonaria. Isso aí, Eduardo, certo? Eu mandei da van mesmo. Que fica lá no centro de Linhares. Acho que foi isso que aconteceu aqui, ó. Eu ia colocar a foto da maçonaria e acabou que entrou essa e ficou o nome errado. E é isso, gente. Então, vocês têm até hoje à noite, né, para mandar essa atividade. Manda o nome certinho de vocês, tá? Pode ser desenho, pode ser foto, pode fazer no livro, pode fazer no caderno, aonde for melhor para vocês, tá bom? Pode corrigir. Fala, Sara. Eu posso deixar o meu ou tem que colar a foto por cima? Então, Sara, tenta ver, tenta no seu caderno fazer o desenho, pega essas apresentações que a tia Osana fez, e aí você desenha muito bem, você é super talentosa, aí você pode trazer um desenho mais próximo dessa influência da arquitetura grega, tudo bem? Ótimo, tá bom, gente? Então, ó, vamos pensar no prazo, que aí a tia Osana não vai ficar mais aceitando atividade fora do prazo, não, tá bom? Porque tem galera aqui, ó, que é pontual, parabéns mesmo, certo? Eu mandei segunda-feira. Aí vamos supor, tia, mas eu já fiz no livro, e agora? Pode fazer no caderno, não tem problema, não, tá bom? Pode escolher se quer fazer no livro ou se quer fazer no caderno. Eu colei a imagem da Ravan no livro também. Ótimo. E aí a tia Osana depois vai reenviar essa apresentação corrigindo aquela imagem que não é da maçonaria de Linhares. A tia errou. Ó, na hora de escrever. Oi. Tem que imprimir? Não, olha só. Vocês têm duas opções. Tanto que o livro dá a opção de você imprimir a figura ou recortar de algum lugar e colar, ou você pode olhar a figura e desenhar. Se eu não me engano, a Isabela desenhou. A Isabela... Você desenhou, Isabela? Ou foi Maria Eduarda que desenhou? Não estou lembrando agora. Se você estiver falando A de Sara também acho que tinha desenhado, não foi, Sara? Foi, tá vendo? A Sara desenha super bem. Eu desenhei. Então, vocês têm essa opção de desenhar ou de colar uma figura. Tudo bem? Tudo certo, então? Até aqui, galera? Parabéns que vocês ficaram fera aí de identificar as ordens arquitetônicas, né? Gostei demais de fazer isso com vocês. Vamos lá, então, para o próximo assunto. Nós vamos falar agora em relação à escultura. Lá no nosso livro, começa a falar das esculturas, né, produzidas lá pelos gregos, na página 6 e vai até a página 8, tá? Tem duas atividades aqui na página 7, 1 e 2, que a gente não vai precisar fazer escrito, tá? A gente vai dialogar aqui. Então, vamos lá. Lá na página 6, eu vou precisar agora da ajuda de vocês, tá? Antes de explicar a atividade. Vamos ler juntos, né? Porque são textos curtinhos, fáceis, a tia vai conversando com vocês. Por quê? Da mesma forma que a gente viu que as colunas da arquitetura, elas recebiam o nome, a gente também vai encontrar isso na escultura, tá? Então, dependendo dos gregos, né, que se destacaram, que é o Miron, Policleto, Fídias e Praxiteles, as suas obras se destacavam pela harmonia, pela grande proximidade com a realidade, ou seja, eles faziam escultura e elas estavam muito idênticas à figura humana real, tá?
Então, e outro detalhe, a maioria, praticamente, se não todas, né, mas a maioria das estátuas de homens e mulheres, elas estão nuas ou semi-nuas, tá? E elas eram utilizadas principalmente para representar um deus ou uma deusa, nos templos ou para decorar os túmulos, tá bom? Então, vamos lá. Vou parar aqui a minha tela, depois eu volto aqui de novo. Vamos lá. Quem gostaria de começar a ler escultura lá na página 6, o primeiro parágrafo, e depois a gente vai compartilhando? Tia, eu posso ler? Pode, Sara, pode começar. O primeiro parágrafo? Isso mesmo. Os principais escultores gregos foram Miron, Policleto, como fala esse nome? Fídias, Praxiteles. Não precisa se preocupar de falar certo, não, tá? Que são nomes meio fora do comum. Vamos lá. As obras destacavam-se pela harmonia e grande proximidade com a realidade. Muito bem. Quem pode ser o próximo? Bem rapidinho. Eu posso ler? Vai lá, Isabela, conte. As estátuas de homens nus e mulheres seminuas eram utilizadas principalmente para representar um deus ou uma deusa nos templos ou para decorar os túmulos. Ok, mais um colaborador. Posso, tia? Pode, Maria Eduarda, vamos lá. Por volta de 450 a.C., em decorrência da busca contínua pela perfeição, a arte grega atinge sua maturidade. Esse período é conhecido como primeiro classíssimo ou alto classíssimo. Isso aí. Então, eles sempre estavam buscando a perfeição, a beleza, né? Eles pensavam muito no equilíbrio, na harmonia, na simetria. Quem continua? Cadê Danilo? Você adora ler. Cadê Danilo? Lê pra gente, Danilo. Pai, eu me perdi. Lá no quarto parágrafo, leia a seguir. Leia a seguir um pouco mais sobre as esculturas gregos de maior relevância. Pode Miron, continuar. entre suas principais criações, destaca-se a escultura de um atleta lançando um disco, chamado de discóbolo. Ok, então olha só, agora a gente vai começar a ver quem são os artistas, os escultores gregos de maior relevância. Então, o primeiro aí, Miron, né? E aqui do lado a gente tem a sua principal criação, né? Que é uma escultura de um atleta lançando um disco chamado aí de Discópolo. Ok, então ela é uma cópia romana em mármore da escultura original de Miron. Então, ela é uma cópia, a qual era feita em bronze, né? Então, a obra de Miro, ela se perdeu ao longo do tempo. Então, isso também é um ponto importante, porque os materiais que se utilizavam naquela época, eles não eram tão duradouros, né? Então, com o tempo, elas iam se decompondo, né? Sendo destruídas. Então, essa obra aqui, ela é uma cópia da original. Quem pode ler agora o próximo escultor, Policleto? Tia, eu posso? Pode. Policleto criou um cânone sobre as proporções do corpo humano, segundo o qual a escultura de um corpo poderia ser dividida em 7 partes, proporcionais ao tamanho da sua cabeça. Então, cânone quer dizer que é um escrito, tá? Então, ele fez um escrito sobre as proporções do corpo. E aí, nessa escultura que ele fez, que está aqui embaixo, que também é uma cópia, ele faz como? Ele pega a medida da cabeça e essa medida da cabeça, ela acompanha a proporção todinha do corpo. Vamos pensar aí na fração, né? Então, ele pega o corpo e divide ela em 7 partes iguais.
Essas 7 partes, ela tem o tamanho da cabeça. Então, todas as outras partes seguem o mesmo tamanho da cabeça, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Para a gente ver o quanto eles tinham esse cuidado, né? Com o equilíbrio, com a proporção, com a simetria. Então, essa aqui é uma cópia romana, né? De Dorifor, acho que o nome é esse, uma escritura criada por Policleto, e foi considerada por muito tempo o ideal da beleza masculina. Então, essa escultura aqui, ela é de mármore, então ela ainda existe, né, está no museu, mas a original, infelizmente, né, já se foi. Quem pode ler agora sobre o escultor Fídias? Tia, posso? Pode. Gabriele pediu, quem foi que pediu aí primeiro? Acho que foi a Maria Eduarda. Maria, mas você quer ler, Gabriele? Não, pode deixar ela ler. Então vamos, Maria Eduarda, pode ler. Fídias. Criou figuras que refletem a dignidade dos deuses, como as esculturas Atenas, Partenos e a estátua de Zeus, em Olimpia, que não sobreviveram ao tempo. Foi encarregado da reedificação da Acrópole de Atenas, devastada pelos persas em 480 a.C. Então aqui a gente também tem o Fídias, né, que criou aí esculturas de deuses, né, como Atenas, Zeus, mas que infelizmente alguns não resistiram e precisaram ser reedificados, né, reconstruídos. Aí a gente chega lá na página 7 para falar de mais 3 artistas, né, 3 artistas que marcaram aí um segundo momento das esculturas na arte grega. Quem pode ler para a gente? Posso ler, tia? Pode. Que é para começar na parte do século. Isso, do século IV. Século IV a.C. marcou o segundo classicismo, ou baixo classicismo. O período em que se destacaram os escultores Praxiteles, Escobas e Lísipo. Observe de algumas das características artísticas desses escultores a seguir. Ok, então aí a gente teve o primeiro momento, né, o primeiro classicismo, o alto classicismo, que a gente viu aqui com Miro, Policleto, Fídias, e agora a gente entra no segundo momento, que se chama aí de baixo classicismo, o segundo classicismo, que vem com novo estilo, né? Então, o que significa? É quando a artista de um período tem um estilo, e aí a gente entra no novo período com novos estilos. E aí, quais foram essas mudanças que ocorreram? Vamos ver aí, quem pode ler do Praxiteles? Qual foi a característica desse novo momento da escultura grega? Posso ir? Pode sim. Alongou as figuras para dar maior leveza às suas estátuas. Então, olha só a característica, tá? Ele passa a alongar as figuras. Então, olha só essa imagem aqui. Essa imagem, no caso aqui, não é do Praxiteles, é do Lísipo. Mas a gente percebe que elas se tornam maiores. Então, foi o que Praxiteles fez. As figuras eram mais encolhidas, né? Então, ele traz um alongamento para dar mais beleza, leveza às estátuas. Quem pode ler Escopas? Posso. Pode. Representou no rosto das estátuas a emoção e a angústia, inventando o retrato psicológico. Então, olha só que nova característica dentre as esculturas, né? O Escopas, ele traz aí uma certa leveza. O Scopa traz aí a representação do rosto, trazendo emoção. Que emoção? Alegria, tristeza, angústia. Então, isso faz com que as esculturas se aproximem mais ainda do real. E Lísipo, quem pode ler para tia Osana? Vamos lá, Breno. Você está quieto hoje. Lê para mim, Breno. Insistiu o Conone de 8 cabeças. Ele acentuou a feminilidade de suas características, tornando até mesmo as masculinas mais graciosas. Então, olha só. Lá em Policleto,
ele traz a questão da proporção dos corpos, que a gente viu aqui na página 6, em 7 partes. Já o Lícipo, ele traz 8 partes, ó, tudo proporcional à cabeça. E isso traz, assim, que alonga a escultura, então traz uma delicadeza maior à obra e torna mesmo a figura masculina mais graciosa, né? Mais apreciável de se ver. Bem, pessoal, tem uma pergunta aqui no número 2, que eu vou lançar a pergunta só para vocês pensarem. A gente sabe que esculpir em pedra não é fácil, esculpir em pedra, né? E nós vimos aqui que muitas dessas obras aqui que o livro nosso está apresentando, elas são cópia, porque o original não existe mais. Então, quando a gente fala de esculpir há milhares de anos, será que como que os escultores da Grécia Antiga conseguiram criar suas obras? Vocês acham que era fácil? Como que, né? A gente olha para essas obras aqui, é muito detalhe, é muita riqueza de detalhe. Isso aqui deve ter demorado muito tempo. Então, será? Como é que eles faziam, gente? Vocês vão pensar aí, tá? Não precisa dar resposta agora não, mas eu vou querer essa resposta na próxima aula. Combinado? Como que será que os gregos conseguiam esculpir numa época que não se tinham tantos recursos como a gente tem hoje? Não é verdade? Então, pensem. Vai ver, eles pegavam alguma coisa e começavam a bater assim até fazer o formato. Fala aí de novo, Eduardo, que passou um caminhão aqui que atrapalhou o som. Fala aí para mim. Vai ver, eles pegavam alguma coisa e batiam até fazer o formato certo. Tia, posso falar uma coisa? É uma hipótese. Pode falar. Na minha opinião, a gente não usa o auxílio, né? Ajuda de algumas ferramentas que eles faziam. Também é uma hipótese. Ó, gente, isso aqui é pesquisa, viu? Levantar as hipóteses, né? As suposições, e depois a gente vai confirmar qual é a hipótese correta. Mas vão pensando aí, tá? Que na próxima aula eu vou abrir a nossa aula com essa pergunta, para ver quem vai acertar a hipótese. Já tem 2 aqui, ó. Na época não tinha aqueles martelos com prego, não, né? Oi? Aquela época tinha aqueles martelinhos. De repente tinha. Eles tinham as ferramentas, desde Ai. Nossa, fugiu o nome aqui. Do Homem das Cavernas, já tinha alguns instrumentos, né? Depois a gente teve a Idade dos Mentais, posterior, que já foram criando algumas ferramentas. Então, com certeza, já tinha alguma ferramenta. Tia, sabe aquele parecendo um prego gigante, assim, bem pesado? Eu acho que ele usava aquilo no martelo. Então, ó, mais uma hipótese. Então, eu vou deixar vocês pensando aí a semana, e aí eu já vou explicar a atividade que vocês apresentarão para a tia Osana na próxima semana. Vou compartilhar minha tela aqui de novo, para ficar fácil de explicar para vocês, tá? Rapidinho. Só um minutinho. Porque aí, essa atividade aqui, vocês vão apresentar para a tia Osana na próxima semana, tá bom? Então, olha só. É sobre escultura. Então, geralmente, as esculturas gregas, elas representavam figuras mitológicas, deuses, deusas. Então, no espaço do seu livro 3, na página 9, pode ser também no caderno, tá? Fica a critério de vocês. Pode ser tanto aqui na página 9, ou pode ser no caderno. Você vai criar um personagem, tá? Uma figura que represente as características do seu tempo. Olha só. Nós estamos vivendo esse tempo agora, não estamos? Nós estamos num contexto atual. Então, você vai fazer um desenho de um personagem, de uma pessoa, de uma figura, que você vai colocar características do nosso momento atual. E aí você vai se inspirar no corpo humano produzido na Grécia Antiga. Então, a gente tem aqui um corpo humano produzido na Grécia Antiga. Tem outros, é só a gente pesquisar mais na internet. Então, pensando no corpo, num personagem, mas que seja desse contexto aqui. Se fosse uma escultora,
Antes eu ia fazer o desenho primeiro, antes de começar a esculpir, antes de começar a montar. Então, é tipo, vocês vão pensar, bem, se eu fosse fazer uma escultura, como seria essa escultura? Então, eu vou fazer o desenho primeiro, pensando nos acontecimentos, pensando em relação como as pessoas É da lidam. página 9, né? Isso. Tia, Como as pessoas lidam com o corpo, com o cabelo, que acessório, de repente, as pessoas estão sendo obrigadas a usar. Enfim, como que seria essa escultura minha, pensando nos dias de hoje e tendo como inspiração as esculturas gregas? Ficou claro, galerinha? Sim. E aí vocês vão fazer, pode fazer aqui no livro, ou na página 9, ou pode fazer no caderno de arte, fica a critério de vocês. Finalizou a atividade? Faça o registro, pode mandar para o meu WhatsApp, ou pode mandar para o meu e-mail. Importante, coloque lá, atividade da página 9 e o nome de vocês. Ô, tia, Oi? eu entendi que você falou da atividade, eu entendi que é pra gente desenhar, tipo, fazer um desenho do tempos de hoje, mas inspirados nos tempos passados. Não, então, você vai pensar, vamos imaginar assim, Sara. Se você tivesse que fazer uma escultura, Ô, tia, uma escultura de um personagem, de uma figura humana, ô, tia. entendeu? Deixa eu só explicar aqui rapidinho para a Sara. Eu queria fazer uma figura desse jeito assim. Então, você vai imaginar como que seria o rosto, como que seria o corpo. Esse corpo estaria vestido ou estaria nu? tia, Esse corpo, teria cabelo? Seria sem cabelo? tia. Só um minutinho, Alana, deixa eu só terminar aqui com Sara, que eu já deixo você falar. Como é que seria essa figura? Aí você vai passar isso para o desenho. Essa figura seria toda em preto? Seria branco? Seria colorido? Você vai decidir se você quer cores ou não. Entendeu? Ficou claro, Sara? Fala, Alana. As roupas tem que ser tipo roupa de deuses ou pode criar as roupas? Pode criar. Por quê, Alana? Porque você vai trazer o seu personagem para esse contexto que nós estamos vivendo. Para esse contexto atual, Mas- entendeu? Ô, tia, pode ser de qualquer estilo a roupa? Pode, porque você vai estar criando, é uma inspiração sua. Você vai imaginar que é uma escultura sua, não é assim, o artista? Cada um tem seu estilo, entendeu? Então, a ideia é um personagem. Você vai criar um personagem. Mas, tia, esse personagem pode ser um animal? De repente, pode, é um personagem também. Mas como a gente está se inspirando na figura do corpo humano produzida na Grécia, então, também é um susto agora. A ideia inicial é vocês pensarem na figura humana e como que seria essa figura. Praticando esporte, segurando... pense na Estátua da Liberdade lá nos Estados Unidos, no Cristo Redentor. Olha que legal. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, eles usam lá jogos de luzes, né? Que dependendo do momento, eles vão trocando a roupa do Cristo. Já viram isso na televisão, na internet? Né? Teve acho que foi das vítimas da Covid, eu acho que colocaram foto das pessoas. Teve também alguma coisa aí que aconteceu fora do país, que botaram a bandeira. Então, é só para vocês terem uma ideia. Como que seria a escultura de vocês? Mas aí a gente vai fazer apenas o esboço, o desenho. Dentro desse contexto que a gente está vivendo. É de vocês, a escultura é livre. Combinado? Escultura, sim, desenho da escultura. Certo, pessoas? Ficou claro? Então, é isso. A gente finaliza a nossa aula. Essa atividade tem que mandar até o dia 10, quinta-feira que vem, tá bom? E-mail, WhatsApp, mande o nome. Um beijo, abraços, saudosos e virtuais. Tchau, tchau, gente. Adorei a participação. Tchau. Não sai ainda não. Tá. Minutinho, cadê? Para lá, para lá, Tem para lá. saindo já.
Não, sai ainda não. Ah, para eu ver todo mundo antes de se despedir. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.